Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai estar falando sobre o trovadorismo, movimento literário que surgiu lá na Europa, no século XVI, na Idade Média. Então a gente vai estar falando sobre ele aqui hoje. Vamos começar logo, porque eu não quero tomar muito tempo de vocês. O que foi o trovadorismo? Como eu já disse, né, parte do movimento literário e poético que surgiu na Idade Média, no século XVI, como eu já falei, e foi o primeiro movimento literário da língua portuguesa. Então o trovadorismo ele foi o precursor de todos os movimentos literários. Então ele foi o primeiro, o que deu início a tudo, né, dos movimentos literários. As cantigas trovadorescas é a denominação concedida aos textos poéticos da primeira época medieval e que fizeram parte do movimento literário do trovadorismo. Em geral, eram músicas cantadas em coro, então eram várias pessoas cantando, e por isso recebem o nome de cantigas, tá certo? Essas cantigas eram classificadas em dois tipos, as líricas e as satíricas, que são bem distintas uma da outra, tá certo? As líricas incluíam cantigas de amor e amigo, que eram focadas nos sentimentos e nas emoções, e as satíricas incluíam as cantigas de escárnio e maldizer, que usam a ironia e o sarcasmo para criticar e ridicularizar. Tá certo? Então a gente tinha essas duas vertentes. A de amor e amigo eram focadas em mostrar as emoções, os sentimentos das pessoas, e a de escárnio e maldizer eram focadas em ironizar e usar o sarcasmo para criticar ou ridicularizar as pessoas. Tá certo? Lembrando que amor e amigo só não é porque é lírica que são iguais, né? Por isso que são duas coisas em um. São duas coisas dentro do lírico. Porque se fosse igual, seria só uma, né? A mesma coisa com maldizer e escárnio. Contexto histórico. O trovadorismo, como eu disse, teve origem no continente europeu durante a Idade Média. Um longo período da história que esteve marcado por uma sociedade religiosa. Então, a base da sociedade era o teocentrismo, né? Deus no centro de tudo, Deus no centro do universo. E nele a Igreja Católica dominava inteiramente a Europa, tá? E assim somente as pessoas da igreja sabiam ler e escrever. Então eles tinham controle sobre as pessoas, porque se eles sabiam ler e escrever, eles podiam dizer qualquer coisa que as pessoas iriam acreditar, porque elas não teriam como comprovar se isso era verdade ou não, tá certo? Então a gente tem vários problemas na Idade Média, na Idade Média, né, com essa questão da Igreja Católica, mas isso não tem nada a ver com o trovadorismo, então eu não tenho que estar falando aqui para vocês, eu tenho que explicar só sobre o trovadorismo. A gente tem vários problemas nesse contexto, né, no contexto histórico que surgiu o trovadorismo, principalmente com a base da Igreja Católica, mas que eu não vou entrar em detalhes aqui não. As principais características do trovadorismo. A gente tem a união da música e da poesia, então a gente tinha essa união, por isso que são cantigas, eram poesias cantadas, né, pelas pessoas, não era uma poesia falada, era cantada. A gente tem a recitação de poemas com acompanhamento musical, basicamente primeiro a gente tem os poemas, e a pessoa falava esses poemas com acompanhamento de algum instrumento musical, ou da própria voz, né, eles cantavam, basicamente. E a gente tem a produção de cantigas líricas que evidencia os sentimentos, emoções, percepções do autor, e as satíricas que têm como objetivo criticar ou ridicularizar algo ou alguém. E os principais temas explorados eram amor, sofrimento, amizade, críticas políticas e social. Lembrando que amor, sofrimento, amizade, assim, a gente estava mais focado nas cantigas líricas, e críticas à política e sociedade. Essas críticas, geralmente crítica social, era mais focada nas cantigas satíricas. Cantigas de amigo. Tá, explicar um pouco sobre as cantigas de amigo. As cantigas de amigo são escritas em primeira pessoa, no caso eu, né, eu faço isso, eu faço aquilo em primeira pessoa, e geralmente são apresentadas em forma de diálogo. Isso resulta em um trabalho formal mais apurado em relação às cantigas de amor. Aqui a gente tem um exemplo, né, um trecho de uma cantiga de amigo. Ai flores de verde pino, se sabedes novas do meu amigo. Se sabedes novas do meu amigo. A gente tem esse pequeno trecho aqui de uma cantiga de amigo, tá certo? Para vocês terem um pouco que entender sobre a cantiga de amigo. A cantiga de amor. As cantigas de amor são escritas em primeira pessoa também do singular, e nelas o eu poético, ou seja, o sujeito fictício que dá a voz à poesia, declara seu amor a uma dama, tendo como plano de fundo, né, o formalismo do ambiente
Palaciano. É por esse motivo que ele dirige a ela chamando de senhora. Então teve um erro de digitação aqui, tá? Como pano de fundo, não é plano de fundo. O formalismo de ambiente palaciano. A gente tinha um tratamento, né? Os tratamentos eram diferentes. Não era tratava mais com formalidade, basicamente. Por isso que formalismo. Por isso que as que se dirigiam a ela, né, a dama, no caso da Cantiga de Amor, como senhora. Não como você, por exemplo. É um tratamento mais não sofisticado, esqueci a palavra no momento, mas acho que vocês entenderam. Se não entenderam, me chamem no privado que eu provavelmente já vou ter lembrado da palavra até lá, certo? Cantiga de Amor, a gente tem aqui a cantiga da Ribeirinha de Paio Soares de Taveiros. Eu, sinceramente, não vou me arriscar a ler essa cantiga. Aqui outro erro de digitação, acabei esquecendo de colocar o espaço. Não, acabei colocando duas vezes cantiga e cantiga. Nossa. Na hora que eu for disponibilizar esse slide aqui, eu vou corrigir esses erros, tá certo? Eu acabei colocando duas vezes aqui. Eu tô com um problema com o PowerPoint, que às vezes eu coloco um texto, quando eu vou escrever de novo, eu acabo escrevendo no meio de outro texto. Então eu tô com esse problema. Não sei se vocês sabem como resolver, mas eu não tô conseguindo resolver. Por isso que eu vou estar tentando fazer esses slides pelo computador, porque eu acho que fica um pouco mais fácil pro PowerPoint não me bugar, no caso. Eu não vou me arriscar a ler esse texto, porque como vocês estão vendo aí, o texto tem uma linguagem um pouco diferente do que a gente está acostumado. E eu não sou muito bom com essa linguagem não. Eu já estudei, mas eu não sou tão bom com essa linguagem não. Então não vou falar uma coisa que eu não sou muito bom, tá certo? Mas quem quiser ler aí, fique à vontade, para vocês entenderem um pouco das cantigas de amor, tá certo? A gente tem a cantiga de escárnio, explicando um pouco sobre as cantigas de escárnio. As cantigas de escárnio são cantigas que apresentavam, em geral, uma crítica indireta e irônica. Aí abaixo a gente tem uns exemplos, o exemplo está ao lado. Só quis colocar isso aqui embaixo para vocês notarem uma diferença entre escárnio e maldizer. Não notar uma diferença, então notar uma informação, né, nas cantigas de escárnio. A gente tem o exemplo, deixei um exemplo aqui. Note que nas cantigas de escárnio a gente tem expressões ambíguas, ou seja, com duplo sentido. A gente tem uma presença da ambiguidade nas cantigas de escárnio. Então, aqui a gente tem a cantiga de escárnio, que está na mesma linguagem da cantiga lá do amor. A cantiga de escárnio, como eu não sei se eu acho que eu falei anteriormente, realmente falei. Ela não expõe a pessoa que está falando, tá? Se você está falando de alguém, você não vai expor essa pessoa se você quiser fazer um texto em escárnio, né? Se você não expõe a pessoa e está falando mal dela no momento do trovadorismo, você está usando escárnio, né? Questão de escárnio, cantiga de escárnio. Então aqui a gente tem a dona feia, que deve ser a dona feia, não sei. Eu não vou, como eu disse, não vou me arriscar a ler isso aqui porque eu vou passar muita vergonha, provavelmente vocês vão rir muito de mim e não é uma coisa muito legal, não. Então não vou ler não. Quem quiser ler o texto aí, fique à vontade, tá? As cantigas de maldizer é um pouco diferente das cantigas de escárnio. Enquanto no escárnio você não expõe a pessoa que você está falando, na de maldizer é o oposto. Você expõe. Você critica e você fala o nome, você fala tudo escancarado, né? Você escancara toda a situação. As cantigas de maldizer são canções cuja estrutura comporta críticas mais diretas e grosseiras. Nelas são usados termos de baixo calão, como palavrões, pois o intuito é mesmo agredir alguém verbalmente, diferente das cantigas de escárnio. Esse tipo de cantiga geralmente identifica a pessoa a ser satirizada. Como a gente tem aqui um texto um pouquinho menor, a cantiga Amin da Press, e não é designado. São duas, essa aqui são duas, só que eu só coloquei uma, tá? Esse aqui é um pouco menor. E, deixa eu ver, Amin da Press, não vou ler isso aqui não. Não vou não. Vocês já viram como isso aí não ficou nada bom, então não vou ler isso aqui não, mas dá pra entender. A gente tem aqui o João Fernandes, né? Juan Fernandes, sei lá como é que pronuncia o João aqui. A gente tem a presença do nome João Fernandes, então a gente sabe que ele tá falando
criticando o João Fernandes. Então a gente tem a presença do alvo da cantiga em si, tá certo? O objetivo era compreender o contexto histórico e as classificações do trovadorismo, né, como as cantigas satíricas e líricas, maldizer, escárnio, amor e amigo. Eu espero que vocês tenham entendido, por mais que a minha explicação hoje está um pouco ruim, tá? Já tentei gravar isso aqui umas 3 vezes, essa aqui é a quarta que eu tô tentando gravar. Tá um pouco ruim porque já faz uma semana que eu faço uma aula com o assunto, então me desculpa aí se ficou um pouco ruim, tá certo? Na próxima aula eu vou estar um pouco melhor para estar explicando para vocês. E eu vou estar preparando uma atividade também para vocês. Eu vou estar disponibilizando esse slide com as correções hoje, tá? Então, é basicamente isso. A gente se vê na próxima aula. Quem não entendeu a aula, tá? Vocês me chamem no privado que eu vou estar explicando. Ou então me coloquem um comentário lá no Classroom que eu vou estar explicando, tá certo? Não tenha vergonha de chamar, não.